Uma necessidade, ser livre. Um desafio, me libertar. Pois já não posso mais esperar que o mundo me livre das correntes. No Brasil, ser escravo era ser um animal. O regime escravocrata retirava não só a liberdade, mas toda a dignidade humana dos denominados escravos. Torturados, insultados e totalmente submissos à imposição de uma sociedade que se alimentava do suor de seu trabalho. Sempre submetidos às leis dos homens e de seu Deus. O negro era obrigado a aceitar e respeitar outra religião. Porque quem haveria de respeitar um negro naquele tempo? Quem haveria de respeitar um escravo? Ninguém. A função do escravo só era servir, sofrer e apanhar. A religião ela não pode ser vista como um fato isolado, um fato social isolado. Ela está inserida dentro de todo o contexto social. E religião, ela impõe visões de mundo, ela é que constrói um certo tom de vida, um certo modo de ser. A igreja acreditava piamente que estava a serviço da alma dos escravos. A ideia era de que os escravos não teriam condição de se salvar por si próprios e que era necessário subjugá-los para que pudessem ser levados à salvação. E a escravidão era normal no Brasil. Você ter pessoas tratadas, o problema era o tipo de escravidão que nós tínhamos aqui. Aqui o escravo ele perdia completamente a sua qualidade de pessoa. Ele perdia o seu ser. Ele era tratado como mais um animal de carga. Caro, mas um animal de carga. E, sendo assim, os escravos que fugiam, eles estavam indo contra a ordem natural da época, por assim dizer. Natural aí com muitas aspas. Era o que se acreditava que era o natural. No caso daqui de Feira, você tem Lucas da Feira, que aproveita toda a formação que ele recebe enquanto escravo de um padre, escravo da igreja, e vai fazer essa formação, vai fazer com que ele se volte contra a sociedade diferente do momento, da época. Lucas da Feira, como ficou conhecido, paira sobre a tênue linha entre o vilanismo e o heroísmo. Toda a sua trajetória está repercutido em cima dessa discussão. Lucas Evangelista, o escravo bandoleiro, foi uma das poucas personalidades de Feira de Santana que lutou contra a escravidão, mesmo sem querer. Por eles lutarem por liberdade, era uma forma que eles tinham de mostrar, né, que eles também eram gente. Não era porque eles eram simplesmente o negro que eles não eram gente, porque eles eram. Então era a forma que eles achavam, lutar, sofrer e vencer. Como ele disse, a escravidão era um costume. Acho que define melhor assim. A escravidão era um costume arraigado. A escravidão, você tinha várias formas de escravidão. Não tem como a gente também dizer que toda escravidão era do mesmo jeito. Você tinha de senhores de escravos que tinham uma conduta mais branda, mais negociavam mais com os escravos. Tinham senhores de escravos que eram extremamente violentos com seus escravos. Por exemplo, tem uma narrativa de um senhor de escravos aqui de Santa Amaro, que um convidado dele achou os seios da escrava dele bonita e ele cortou, botou na bandeja para entregar de presente ao amigo que foi jantar com ele. Na África você tinha um sistema de servidão por dívida ou por guerra. E ele não perdia a condição de pessoa e seus descendentes não eram escravos. Aqui não, aqui o escravo era tratado como se fosse um animal de carga, como se fosse um burro, um jegue, uma vaca, que os descendentes também eram posse. Nesse sentido, a depender da situação que se tinha, isso era avaliado na estratégia da sobrevivência, fugir podia ser o melhor e às vezes ficar e negociar podia ser o melhor. Lucas Evangelista dos Santos nasceu no dia 8 de outubro de 1807, na fazenda conhecida como Saco do Limão.
atualmente bairro Pedra do Descanso, aqui em Feira de Santana. Foi perseguido durante a maior parte de sua vida adulta. Isso por se recusar a fazer parte de um regime escravocrata no Brasil. Na época, a fuga de um escravo era responsabilidade do seu respectivo dono, a menos que este escravo tenha cometido algum delito. As especulações quanto às acusações contra Lucas da Feira concordam que ele foi acusado de mais de 100 crimes. Lucas da Feira era um dos bandoleiros mais conhecidos da Bahia, principalmente da região de Feira de Santana e Cachoeira do Paraguaçu, o que reforça a hipótese de ter recaído sobre ele vários crimes praticados por outros negros da região. Toda história de sucesso tem um traidor. A de Lucas da Feira não foi diferente. O traidor em questão foi o oficial de justiça Cazumbá. Segundo relatos, Cazumbá fazia parte do bando de Lucas da Feira e com isso tinha a confiança de todos. O bando de Lucas era temido por muitos e com isso o governador ofereceu 4 mil réis para quem o capturasse e o matasse. Diante disso, Cazumbá foi atrás de Lucas e o encontrou no bairro Mochila, localizado em Feira de Santana. Eles se tornam fora da lei, mas um fora da lei que é muito difícil de ser apanhado, muito difícil de ser pego em função da sua inteligência, da sua sagacidade. Ele não era, vamos dizer assim, alguém que não tivesse conhecimento. Até onde a gente sabe, era muito sagaz, muito esperto, muito ágil. E, de certa forma, Lucas é um produto e também se produz, ele se faz nesse período do século XIX, onde a escravidão ela toma um novo ânimo no Brasil em função da Revolução Industrial que acontece na Europa. É engraçado, parece paradoxal, mas não é. A industrialização não chega para o Brasil. A industrialização fica na Europa e no norte dos Estados Unidos. Isso faz com que a demanda por matéria-prima amplie, aumente. Isso vai produzir um ímpeto novamente no processo de escravidão aqui. Lucas vai ser gestado, ele vai ser produzido, ele vai se fazer no momento em que a escravidão tem um novo ímpeto e é onde você vai ver aparecer esses movimentos de rebeldia, de revolta social, que vão desde os quilombos até o banditismo aqui no sertão. Um guerreiro, porque se eles fugiram para poder ganhar a fuga e ter a liberdade, se sentir livre, porque até um pássaro hoje é livre. E por que os escravos não poderiam ser livres? Lucas foi atingido com um tiro, porém conseguiu fugir e se esconder numa gruta onde está localizada a cidade de São Gonçalo dos Campos. Dias se passaram e se encontrou um negrinho com um vidro de álcool canforado, o que era usado para tratar de feridas antigamente. O negro acabou por entregar Lucas da Feira e ele sofreu uma emboscada, onde ele foi preso e morto em 1848. E Cazumbá, além dos 4 mil réis, teve seus crimes perdoados. O escravo ele não era responsável por si. É interessante isso, a gente olhar dessa forma. O escravo que estava sob domínio de um senhor, ele não tinha responsabilidade legal porque ele não tinha o status de cidadão. Entretanto, o escravo fugido, ele era submetido à pena de morte. E, notadamente, se matou mais escravos, mais homens negros, do que homens brancos no país. Aliás, essa distinção entre negros e brancos, negros, leia-se, pardos e pretos, ela ocorre desde o período desde o período colônia. E, notadamente, os brancos que vinham para o Brasil, vamos dizer assim, eram os descendentes de portugueses e raramente eram pessoas pobres. Durante muito tempo no Brasil, os brancos que vão empobrecendo são aqueles que vão chegando depois, os imigrantes italianos e assim por diante. Mas era muito raro você ter brancos submetidos à pena de morte, salvo em caso de disputa política, de revoltas políticas. Mas a maioria sempre foram de negros, sejam eles pardos ou pretos. Anos após o seu sepultamento, o corpo de Lucas da Feira foi exumado, com a finalidade do recolhimento do crânio para estudos sobre a antropologia criminal. O médico Raimundo Nina Rodrigues publicou em 1892 pela Gazeta Médica da Bahia o artigo intitulado de Estudos de Craniometria, onde Lucas da Feira foi considerado pelo médico como negro superior. Segundo o site oficial da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, o corpo de Lucas da Feira está enterrado na Igreja da Matriz,
onde, por algum tempo, escravos eram enterrados nos arredores da catedral. Enquanto a gente ainda tiver essa perspectiva de que o racismo é coisa boba, de que não existe, de que basta não falar nele que ele desaparece, a gente vai continuar ainda com essa mancha na nossa sociedade. Porque eu acho que se todo mundo se desse as mãos, branco, preto, moreno, mulato, todos, o mundo era muito diferente, era bem melhor. A sociedade recriminava a liberdade convicta das próprias leis. Lucas da Feira, herói ou bandido?